pessoal, eu sou a professora Solange Mouzinho, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. No último vídeo, eu passei para vocês 5 dicas de como trabalhar o 25 de julho. Essa data é o Dia Internacional das Mulheres Negras Latino-Americanas e Caribenha, e aqui no Brasil é o Dia de Teresa de Benguela e o Dia da Mulher Negra. Então é uma data muito importante para trabalharmos, darmos visibilidade às mulheres negras. Hoje eu irei apresentar para vocês o projeto, que eu irei desenvolver ao longo desse mês de julho, justamente para trabalhar esse tema com os meus estudantes. Quem vem aí me acompanhando nas minhas postagens dos vídeos, eu sou professora de História e trabalho numa escola pública aqui no estado da Paraíba e trabalho com estudantes do ensino médio. Então, esse ano eu irei trabalhar, como venho trabalhando nos últimos 4 anos, e o tema geral do projeto eu intitulei Negras no Poder. Importância do empoderamento e da inclusão social das mulheres negras. Então, esse ano, por que trabalhar com esse tema, com essa chamada de Negras no Poder? Então, em todo o Brasil, nós teremos eleições municipais, onde as pessoas, inclusive muitos dos nossos estudantes, pois a partir dos 16 anos eles têm o direito de escolher os seus representantes. Então, com as eleições municipais, nós teremos a oportunidade de escolher os vereadores, as vereadoras, o prefeito ou prefeita para as cidades onde nós residimos. Então, eu escolhi trabalhar com esse tema, de Negras no Poder, para chamar a atenção dos estudantes da importância de ter mulheres negras nesses espaços de poder. Então, para que os estudantes tenham essa compreensão de que existe essa necessidade de ter mulheres negras nesses espaços de poder, pensando também projetos, políticas públicas específicas para as mulheres negras, eu irei também abordar, entre os estudantes, os desafios de ser mulher negra no Brasil. Nós sabemos que nós vivemos numa sociedade patriarcal em que a mulher ela é colocada numa posição de subalternidade. E aí, quando falamos das mulheres negras, nós temos outro problema dentro da nossa sociedade, que é o racismo. Então, as mulheres negras sofrem consequência do gênero, porque para quem vive nesse mundo patriarcal, o gênero feminino está numa posição de subalternidade e ainda tem a questão racial. Então, são dois grandes desafios que as mulheres negras, no caso, precisam enfrentar no seu dia a dia. Então, é importante também ressaltar essas problemáticas, esses desafios, essas problemáticas enfrentadas pelas mulheres negras, para que os alunos tenham a compreensão de que é importante, de que é muito necessário eleger também mulheres negras para esses postos de espaços de decisões. Então, para cumprir esse objetivo, eu fiz a abertura desse projeto no último dia 3 de julho, com as turmas de primeiros anos. Então, essas turmas elas estão chegando agora na nossa escola, tendo em vista que a nossa escola só trabalha com o ensino médio. Então, eles saíram recentemente do ensino fundamental para começar uma nova fase, que é a fase do ensino médio. Então, eu preparei essa aula para explicar a eles o porquê da gente trabalhar esse projeto, o porquê marcar essa data, o 25 de julho, e eu fiz essa ação em parceria, de forma interdisciplinar, com a professora de Geografia, que é a professora Érica Elane, que trabalha comigo na mesma escola.
Então, qual foi o tema, né, que eu, no caso, trabalhei para essa abertura? Então, nós trabalhamos com as mulheres quilombolas. Então, mulheres quilombolas, história, liderança e resistência. Então, como a ideia é também trazer, dar visibilidade a essas mulheres que desempenharam um papel de liderança, né, historicamente falando, e Teresa de Benguela é um exemplo nesse sentido. E a professora de geografia trabalhou o conceito, né, de quilombo, trabalhou mais a questão das comunidades, o papel da mulher, da liderança da mulher nas comunidades quilombolas. Então, eu fiz uma apresentação trazendo a experiência de Teresa de Benguela, e a professora de geografia aprofundou mais falando sobre as comunidades, né, mais recentes das comunidades quilombolas, remanescentes quilombolas. Então, foi muito interessante trabalhar esse tema com os estudantes, porque eles, a maioria, não conheciam a história de Teresa de Benguela. Um pouquinho mais à frente, no final dessa atividade que eu desenvolvi com eles, eu fiz algumas perguntas e já eu falo para vocês o resultado dessas perguntas. Quais foram as perguntas que eu fiz e qual foi o resultado delas. Então, eu expliquei para os estudantes, né, o porquê do 25 de julho, né, e que fazemos esse trabalho embasado na Lei 10.639, que impôs a obrigatoriedade no ensino básico de tratar sobre a história da África e da história afro-brasileira, para eles saberem que esse trabalho, desenvolver esse tema, é embasado em lei, e que é importante todos os professores e professoras trabalharem esse tema dentro de suas disciplinas, né? E também falei da história, como é que surgiu o 25 de julho, como é que o 25 de julho aqui no Brasil também foi através de uma lei que ficou marcado como o Dia de Teresa de Benguela e o Dia da Mulher Negra. Então, tudo isso foi explicado, bem como toda a trajetória de Teresa de Benguela, que foi uma líder quilombola ali na região do Mato Grosso, juntamente, né, após a morte do seu companheiro José Piolho, ela se torna líder e ficou bastante tempo exercendo liderança nesse quilombo, né, mais ou menos umas 2 décadas. Então, a gente trabalhou esse tema com os estudantes e foi muito positivo. Inclusive, vocês podem conferir alguns trechos, né, de algumas falas feitas por mim e pela professora de geografia, né, durante a apresentação, que foram algumas gravações que os próprios estudantes fizeram. Junto com o Poder Executivo, né, com o prefeito ou com a prefeita que foi eleita, a gente precisa também pensar nas pessoas negras, que elas precisam estar nesses espaços, e principalmente mulheres. Por quê? A gente sabe que a gente vive numa sociedade que é patriarcal, onde há, né, essa dominação, né, principalmente, né, dos homens, que monopolizam essas estruturas de poder, e aí são leis e diretrizes criadas por homens que muitas das vezes invisibilizam ou colocam as mulheres numa situação de subalternidade. E aí, né, já o gênero, né, ser mulher, já tem uma desvantagem, né, dentro desse mundo patriarcal. E quando a gente fala das mulheres negras, né, que tem a questão do racismo que a gente acabou aí de discutir, tá? Então, o tema, né, geral, né, desse projeto, a gente vai discutindo da importância das mulheres estarem, né, no poder, e no caso, as mulheres negras, dando aí esse recorte também racial. E para a fala de hoje, né, que eu falei para vocês, né, que esse tema geral que eu e Érica estamos debatendo aqui com vocês hoje falando sobre mulheres quilombolas, né, que é a história, liderança e resistência. Então, a gente está conhecendo aí a história de mulheres negras, porque, vejam só, a gente sabe que os 3 séculos, né, de colonização, de exploração aqui do Brasil, foi utilizado o quê? A mão de obra escravizada. A abolição da escravatura aconteceu 1 ano antes da proclamação da República.
no ano de 1888. Então, muitas das vezes as pessoas têm noção que os negros eram todos escravizados, a imagem que se tem ou era ele apanhando ou somente trabalhando, né? Então, a gente precisa também dar visibilidade, ressaltar a resistência dessas pessoas negras. E aí, falando, né, nesse mês da mulher negra, que ela, como a grande homenageada, né, uma mulher que nos inspira, que é a Teresa de Benguela, que eu vou falar um pouco, vocês vão conhecer melhor, né, da homenageada. Estarem juntos, articulados, né, em coletivo, sempre buscando formas de sobreviver. Então, quando a gente fala da mulher quilombola, a gente fala também, são mulheres que trabalham, por vezes, no campo, no lar, às vezes trabalham até fora também. Então, essa é uma das realidades das mulheres quilombolas. Fora os conflitos que elas estão sempre presentes, seja o conflito territorial, que são o conflito pela terra, seja conflitos de gênero, seja violência mesmo contra as mulheres negras, que é uma realidade no nosso país. Então, esses são alguns fundamentos da mulher quilombola. Ela assume a maior parte do gerenciamento no quilombo, através do seu senso de coletividade, de união, tá? Os estudantes interagiram bastante ao longo da aula, fazendo comentários, fazendo perguntas, e isso foi muito positivo. Para nós, professores e professoras, nós consideramos isso muito motivador quando os estudantes interagem, né? Ao longo das aulas, isso demonstra que para eles foi interessante, foi importante a discussão do tema. Então, como estratégia, eu sempre gosto de, no final dessas ações, de aplicar alguns exercícios, fazer algumas perguntas para sondar o que eles acharam da discussão. Então, como é uma turma de primeiro ano, é a primeira vez que eu estou sendo, né, que me tornei, na realidade, professora deles e delas, então eu queria sondá-los, saber o que eles acharam dessa ação, se eles já anteriormente, quando estavam lá no ensino fundamental, se eles já tinham contato, se já conheciam a história de Teresa de Benguela, se os professores ou professoras davam visibilidade em suas disciplinas o protagonismo de mulheres negras. Então, foram algumas perguntas, né, que eu fiz para eles e eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Eu tô aqui na frente aqui do meu computador, né, porque as nossas aulas, né, a nossa escola está em reforma, já está terminando, então as nossas aulas estão sendo remotas. Então, eu uso muito o Google Forms, né, para aplicar essas atividades. Então, eu pedi lá para ele se identificar, né, dizer o nome, a turma, tá? E aí, a primeira pergunta que eu fiz foi a seguinte: antes da aula de hoje, você já tinha conhecimento sobre a experiência de Teresa de Benguela? Gente, 96,2% dos estudantes que responderam essa pergunta disseram que não. Apenas, né, um pouco menos, né, de 3%, um pouco mais de 3% afirmaram que já conheciam. Vamos continuar. A segunda pergunta: na sua trajetória escolar, antes de chegar no ensino médio, as professoras ou professores abordavam o protagonismo de mulheres negras em suas disciplinas? Então, aqui essa resposta ficou bastante dividida, tá? Então, 34,6% disseram que sim. 11,5% disseram que não. E 53,8% disseram que raramente mencionavam, né, falavam do protagonismo das mulheres negras em suas aulas. Ficou bem dividido, né? E aí, a outra pergunta que eu fiz: o que te chamou mais atenção na trajetória de Teresa de Benguela? Então, são muitas respostas aqui, eu vou citar aqui algumas, né? O quão ela era incrível, a liderança e a resistência dela, a força dela, né? E muitos ficaram, mas as citações maiores, eles ficaram surpresos pelo fato dela ter liderado o quilombo. Por quê? Porque geralmente
quando se fala em liderança, se vem no pensamento, sempre se ressalta as figuras masculinas e não das mulheres. Né? Então eles ficaram impressionados, né? Ficaram admirados, né? Com a liderança que ela exerceu. Outra pergunta que eu fiz para os estudantes: de que maneira a experiência de Teresa de Benguela te inspira? Vamos às respostas dos estudantes. A força me inspira a ser forte e corajosa, lutando pelos meus direitos e pela justiça, mesmo em situações difíceis. A resistência e defesa incansável dos direitos do seu povo. Me inspira a resistir e ser forte, apesar das adversidades. Então, veja que interessante. Pelas respostas, a grande qualidade, né, que eles ressaltam muito nela é essa força, essa determinação. Então eles se sentem, né, inspirados também a seguir esse exemplo. E aí nós trazendo essas experiências dessas mulheres negras, como foi Teresa de Benguela, né? Então se dá visibilidade a ela e também inspira a esses jovens, a esses estudantes, onde muitos deles e delas são pessoas negras, né? Eu, como uma professora, eu sou uma mulher negra, eu fico assim encantada com a trajetória de Teresa de Benguela. Então, é uma mulher inspiradora e a gente precisa trabalhar esses temas e dar visibilidade a essas mulheres em nossas aulas. Continuando aqui com as perguntas que foram feitas aos estudantes. Você gostaria de conhecer outras histórias de mulheres negras que foram atuantes na história do Brasil? 98,2% dos estudantes que responderam disseram sim, que querem conhecer outras histórias de mulheres negras que foram protagonistas, que foram bastante atuantes, né, na história do Brasil. Aí a outra pergunta, eu pedi para eles avaliarem a apresentação, a aula, né, que eu fiz em parceria com a professora de Geografia. E eu perguntei assim, como você avalia a discussão apresentada hoje? Aí quais eram as possibilidades de respostas? Boa, excelente, não gostei, indiferente. Então, 88,5% consideraram a discussão excelente e 11,5% boa. Pelo menos, né, a maioria achou excelente, mas ninguém disse que não gostou ou foi indiferente, né? Então, eu gosto sempre de fazer, tiveram outras perguntas, mas para não me alongar tanto, eu gosto sempre de usar essa estratégia de fazer perguntas, porque muitas vezes tem os estudantes que são mais tímidos, né? E como a gente está na aula remota, às vezes tem dificuldade, dependendo do espaço que esteja, não dá para ligar o áudio, ou às vezes está com problema, não dá para digitar. Então, e tem outros que são mais tímidos mesmo. Então, eu sempre uso esse recurso para ver o que eles pensaram, o que eles acharam dessa ação, né? Então é um meio também daqueles que são mais tímidos se expressarem, né? E então considero foi um momento muito positivo e eles realmente gostaram muito de conhecer a Teresa de Benguela. Bom, pessoal, essa foi a primeira atividade do projeto desse ano que eu estou desenvolvendo em referência ao dia 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, e aqui no Brasil, o Dia Nacional de Teresa de Benguela. Outras discussões serão feitas ao longo do mês e estarei aqui compartilhando essas atividades, falando para vocês das estratégias que eu utilizo em sala de aula para trabalhar esse tema com os meus estudantes. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.